De vocês estar aqui nessa noite. A cada mês a gente se reúne como líderes aqui da igreja para ministrar algo que seja importante, que seja relevante, que seja útil para a nossa vida como líderes da igreja. É importante que a liderança esteja alinhada sempre em tudo aquilo que a gente está pensando como igreja. Essa semana eu tive uma chamada de vídeo, por conta do trabalho lá do GAFCON, lá nos Estados Unidos. Eu tive uma chamada de vídeo, o presidente, eu e o secretário-geral do GAFCON, com o pastor Rick Warren e a equipe dele do Finishing the Task. Finishing the Task em inglês significa completando a tarefa, né? O que está na Bíblia, em vários momentos, é que nós estamos aqui para completar a tarefa da evangelização, completar a grande comissão. E o pastor Rick Warren dirige esse ministério internacionalmente. E quando ele estava conversando, ele disse, durante 28 ou 30 anos, não me lembro bem, que eu fiquei à frente da igreja de Saint-Lobec, todo mês eu sempre ministrava para a liderança da igreja. É o PDL deles. A gente não inventou a história, né? Isso está sempre acontecendo. E veja a importância, a relevância dessa igreja de Saint-Lobec para o mundo, né? Para o mundo. Não é só para a igreja lá, mas para o mundo todo. Então, liderança é influência. Liderança, segundo a definição de John Maxwell, que sempre foi um papa na área da liderança, né? É influência. Se você quiser definir liderança, é influência. Então, como é que vai sua liderança? Como é que vai sua influência? É assim que ele vai. Hoje, vocês estão presenciando a chegada do novo livro do bispo. Eu gostei muito e recomendo. É um livro que vem para abençoar a igreja. O nome é Poder, Amor e Equilíbrio. É a minha preocupação com esse tema, né? A gente nunca quis se afastar do poder, mas também nunca quis se afastar do equilíbrio. E tudo isso feito com amor. A igreja brasileira, especialmente ela, passa por um movimento de crescimento da igreja. É inegável isso. A igreja no Brasil passa por um tempo de crescimento da igreja. Mas, ao mesmo tempo, está longe de chamar o que existe no Brasil de avivamento. Avivamento é uma coisa muito diferente do que a gente está vendo no Brasil. Cresce as igrejas, mas não cresce o país. Cresce a igreja, mas continua a corrupção. Cresce as igrejas, mas continua os princípios, os valores deturpados. A bailarina da escola de samba, que tem um enredo, que dança louvando Exu, muda o nome Exu para Jesus e acha que por isso ela pode dançar nua na Sapucaí. E entrevista ela, por que você mudou? Porque eu sou evangélica. Porque eu sou evangélica. A igreja do Brasil está vivendo um momento crítico. Vocês todos têm rede social, e não sei se o algoritmo gosta de vocês como gosta de mim. Porque o que eu recebo de coisas que eu tenho uma vergonha alheia, uma vergonha alheia, o que estão fazendo com a igreja cristã no Brasil é vergonhoso, né? Você encontra gente vestida de umbanda na frente da igreja, distribuindo, botando sal grosso na frente da igreja, assim, rodando a baiana, rodando a saia, rodando aquilo tudo com aquelas roupas, fazendo aquilo tudo, e colocando sal grosso na frente da igreja. E tem gente que vai lá, atrás. Por outro lado, você tem um rapaz que chama todo mundo de meu lindo, e todo mundo é meu lindo, e o meu lindo, Deus te ama, meu lindo. Deus te ama, Deus não vai tirar nada de você. É o amaciante dos crentes. Vai estar aqui em Recife. Espero que não seja você que vai lá assistir ele, me poupe. E se for, venda seu ingresso ou dê, porque não vale a pena e não está fazendo bem nenhum para a igreja. Então a igreja está vivendo esse clima de coisas absurdas. Nós estamos aqui entre líderes, gente. A gente abriu o link, Jô. Abriu o link, Tarcísio. Abriu o link, alguém me responde? Porque era para a diocese, né? Para a província. Ok, mas não interessa, se estiver aberto ou fechado, a verdade é o que liberta. A gente está vivendo esse clima no Brasil, onde o movimento pentecostal
não é respeitar. A gente não sabe mais o que é o movimento pentecostal. Então, quando eu escrevi esse livro, começou com uma preocupação minha em produzir um estudo bíblico. Foi apenas um estudo bíblico. Se vocês lembram, alguém que foi para o VOA um desses anos aí, eu fiz um pequeno estudo aqui com a caravana que ia para o VOA. Foi baseado naquele estudo. Eu ensino no seminário Teologia Carismática, daí eu introduzi esse material, ampliei com a Teologia Carismática e disse, não, a gente precisa de mais. 2 Timóteo 1,7, Paulo diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só que o mesmo Paulo que escreveu isso, ele escreveu as cartas aos Coríntios. Não, está aberto o link. Agora, eu sei, mas é Ju que distribui. Manda passar o link para tu, que é só para os pastores da diocese, da província. Então, o mesmo Paulo que escreveu a carta ao Timóteo, foi o mesmo homem que escreveu 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14. Se você olhar 1 Coríntios 12, 13 e 14, 1 Coríntios 12 é o poder para os dons do Espírito. 1 Coríntios 13 é amor para usar os dons. Não é só para pregar em casamento. Aquilo ali é aplicado, é o amor para usar os dons, em amor. E 1 Coríntios 14 é como usar os dons com equilíbrio, em ordem e decência. Então, baseado nisso, eu escrevi esse livro, eu espero que seja útil para a nossa vida como igreja que, eu falo aqui no começo, muitos, por estarem chocados com o que está acontecendo, com receio, com medo até, de se envolver no sobrenatural, porque um crente que tem medo de se envolver no sobrenatural não devia ser crente, porque tudo na vida de um crente é sobrenatural, ou não é? Ou é pelo seu braço que você faz? Não é. Ou é só pela cabeça? Não é, é sobrenatural. Né? A gente está aqui hoje, na quinta-feira, isso aqui é sobrenatural, porque você poderia estar vendo o jogo do Náutico, que é um sucesso, ver o jogo do Náutico, que é uma coisa imperdível. Né? Tem até jogo do Brasil hoje, parece, né? Esse também não vale a pena, o jogo do Brasil. Então, tudo é sobrenatural, mas tem gente, pessoal, que por não querer se envolver, por ter receio, tem aquela frase que você deve ter escutado, que você, olha, menino, você jogue a água fora, mas não joga a bacia e o menino fora, não. Né? Você dá o banho no menino, fica aquela água ali, você joga a água fora, mas deixa o menino e deixa a bacia lá. Muita gente, por ter receio do que está acontecendo, não quer se envolver com as coisas do Espírito, com o profético, com o mover do Espírito, aí joga a bacia, a criança e a água fora toda, e perde o privilégio de viver uma vida no meio do profético, no meio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, no mover carismático, que é o que a nossa igreja é e quer ser. Então, esse livro é sobre isso, é sobre isso. É um livro que vai ajudar você a caminhar nessa direção. E tem algo muito importante aqui, que é o prefácio da reverenda Juliane Uchoa, que está aqui também, o prefácio dela. E tem mais. Quando a gente trabalha esse tema aqui, quando eu estava lá na época da Trindade, quando eu era pastor de jovens lá, a gente tinha um encontro de jovens lá. E sempre na Trindade, na época de Henrique também, especialmente na época de Henrique, tinha dois grupos. A gente chamava da turma do amor e da turma do poder. Vou dar um spoiler aqui. A turma do amor e a turma do poder. A turma do poder era a turma do profético, mas era hardcore. A turma era barra pesada. Tinha uma reunião de oração lá numa sexta-feira à noite, que quando você ia, uma vez eu fui, para subir a escada eu fui em silêncio, assim, receioso, porque eu chegava lá, tinha um clima que dava até medo. Essa é a turma do poder. Quando você entrava, assim, poder danado. E tinha a turma do amor. A turma do amor era a turma do encontro de jovem, Henrique fazia parte da turma do amor. A turma do encontro de jovem, a turma que vivia com um pé aqui, outro ali. A turma do amor, deixa aí, releva tal. E, na verdade, a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que todo mundo viva na igreja, na turma do poder, né? Na turma do poder. A turma do amor, o amor já faz parte do poder. Então, esse livro é sobre isso, está aí disponível. O custo dele é R$500. Desculpa. Em 10 vezes R$50, gente, que é isso.
É porque essa é uma produção independente, ou seja, eu não apresentei para nenhuma editora, é a editora Sagrado, que é a editora que a nossa igreja, a província, é um selo editorial que a província está criando, e esse é um dos livros que está sendo, um dos testes, livro-teste da editora anglicana, que é a editora Sagrado, que está aqui, mas que a gente mesmo que produz, né? É a produção nossa. E o pessoal descobriu aqui, e já estava futucando as coisas ali do concílio, e achou, intocado ainda, uma caixa desse livro aqui, ó, A Arte de Sabotar a Própria Vida. Então, tem disponível aí, esse aqui também é R$50. E outra coisa, a arte de sabotar a própria fé já foi concluído, está na editora Agnus, e deve ser lançado esse ano ainda, A Arte de Sabotar a Própria Fé, que é o segundo volume dessa série, dessa franquia, né? Essa franquia da arte de sabotar. Depois virá a arte de sabotar o próprio casamento, e depois virá a arte de sabotar a própria liderança. São 4, o contrato foram 4 livros nessa área. Então, dito isso, a gente vai trabalhar hoje um tema muito importante aqui na nossa mesa de liderança. Eu quero que você se envolva o máximo possível. Nós vamos começar a conversar um pouco sobre formação de liderança, formação de líderes, sucessão, formação dos próximos líderes, formação da próxima geração de líderes, ok? O tema é esse, liderança e a importância de formar novos líderes numa perspectiva bíblica. Como é que a gente vê isso biblicamente? Como é que a gente vê essa questão? Deixa eu perguntar aqui, alguém aqui conseguiu se inscrever para o Descende? Acabou tudo, em 2 dias, já pensou, gente? Foi um recorde, 65 mil ingressos vendidos. 65 mil em 2 dias. Recorde do Descende em todo o mundo. Nunca houve, muito pelo contrário, demora muito mais, muito tempo para preencher. Pois bem, já não tem mais vaga, 65 mil ingressos vendidos. Abençoado, foi uma bênção. Graças a Deus. Hoje eu conversei com o pastor Theo Hayashi, ele veio me dar essa notícia. Tem mais de 10 mil numa fila de espera. Liderança eficaz, o que é que significa isso? Liderança eficaz, gente, não significa e não se trata apenas de exercer autoridade, ok? A gente tem visto isso, a gente vai bater sempre nessa tecla. A liderança por autoridade é liderança imposta, liderança que você recebe um cargo. Por exemplo, o sujeito é promovido de sargento para tenente, de tenente para coronel. Então, ele recebeu uma patente e ele vai receber uma liderança. E vai obedecer quem tem juízo, porque ele está num quartel. Recebido. Ali é autoridade. Liderança eficaz não significa necessariamente exercer autoridade. Mas significa, como eu disse aqui no começo, influenciar pessoas. A liderança eficaz é aquela liderança que influencia pessoas. Você tem aí o guia de vocês, e vocês vão preencher de acordo com o que a gente vai falando aqui, quando aparecer aí na tela. O que é que acontece às vezes? Nós cristãos, para nós, a liderança é um chamado ao serviço, um compromisso com a missão de Deus. Então não é uma posição que você recebe para você se vangloriar, ou se gabar, ou se dizer, agora eu sou líder de tal ministério. Oh, olha para mim, olha quem eu sou líder disso. Não, o líder, na perspectiva de Jesus, é quem? É aquele que serve, né? E o mundo corporativo descobriu isso há um pouco tempo atrás, naquele livro, O Monge e o Executivo, quando ele diz que liderança é a liderança serva. Jesus disse isso, pregou isso, viveu isso, quando o ápice desse aspecto foi quando Jesus lavou o pé dos seus discípulos, quebrando qualquer protocolo, quebrando qualquer expectativa que poderia, porventura, sugerir naquela época. Impossível. Porque quem lavava os pés eram os escravos, os servos, os doulos. Eram aqueles que lavavam os pés de quem chegava na casa. Então Jesus quebrou isso e nos chamou para um compromisso com a missão que não é minha. Eu sou um ator nessa missão. Ela passa a ser minha porque ela é de Deus. A missão é de Deus. Tem um
ramo da teologia que estuda a missio Dei. A missão é de Deus. Ele que é o protagonista disso. E nós somos envolvidos nela, como atores que participamos desse mover. Então, uma igreja que não se preocupa com isso, com a missão e com a formação de líderes que entendam isso, não forma novos líderes. Uma igreja que não forma novos líderes, ela está condenada à estagnação e, eventualmente, ao declínio. Formação de líderes. Investir na formação de sucessores não é apenas uma estratégia organizacional, mas é um princípio bíblico essencial para a continuidade da obra de Deus. A gente vai ter aqui alguns exemplos práticos, mas a Bíblia nos dá exemplos claros. E o princípio bíblico é mais importante para a gente, porque é o que norteia a nossa posição. Então, investir na formação de sucessores não é uma estratégia apenas organizacional, é um princípio bíblico. Jesus formou o quê? Discípulos, aprendizes, alunos. O termo discípulo, no idioma original, significa estudante, aluno, aquele que aprende com alguém. Então, na medida que a pessoa não aprende com alguém, ela vai ter muita dificuldade de se tornar um discípulo. Porque ela não é um aprendiz. Um discípulo é um eterno aprendiz, como já dizia Milton Nascimento também. Então, isso garante que o Evangelho continue, que haja a continuidade e a ascensão do Evangelho. Isso só se garante se você estiver formando discípulos, formando novos líderes. O que foi que Paulo formou? Claro, foi vários. Mas diga um que ficou claro que Paulo formou, discipulou, e foi o seu sucessor. Foi? Timóteo. Tanto que hoje você diz, quem é o seu Timóteo? Né? Virou um jargão já na igreja. Você é líder de célula, quem é o seu Timóteo? O seu líder de apoio. Pronto. O Timóteo é alguém que Paulo formou desde o começo. Isso ficou muito claro em todas as duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Ele confiou a Timóteo a liderança das igrejas, que ele fundou, que ele discipulou, etc. Se você olhar numa outra perspectiva, lá mais anteriormente, você vai ver que na época de Josué, que foi o sucessor de quem? Moisés, né? Josué. Na época de Josué, depois de Josué, aliás, entrou uma época chamada a época dos juízes. E Israel não conhecia o Senhor. Está lá em Juízes 2:10. Deve estar aí na sua tela. Deve estar aí. Juízes 2:10. Israel não conhecia o Senhor. E mais na frente vai dizer, e as pessoas viviam de acordo com o seu próprio entendimento. Foi daí que surgiu os reis, etc., pelo pedido do povo. Então, o que demonstra isso? O perigo de negligenciar a formação de líderes. Com Josué, Caleb estava ali, mas muito mais do lado. Caleb não foi um sucessor, porque ele era contemporâneo de Josué, então ele não foi um sucessor. Josué, até o último dia, quando ele estava já na sua mais alta idade, no final do livro de Josué, o que é que ele diz? Vocês façam o que vocês quiserem. Estou fazendo na linguagem minha. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo é o fim de Josué. Significa que ele não conseguiu deixar uma liderança, fazer uma sucessão de líderes que segurassem aquela peteca. E ele diz, olha, vocês estão aí nesse vai e vem, se desviando, etc. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas lá em Juízes 2:10 diz, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor. Veja que sério. Uma geração com Josué no deserto, entrou na terra prometida, tal. Foi tudo abençoado. A geração seguinte não conhecia o Senhor. Uma geração, muitas vezes uma geração forte, gera uma geração fraca.
promove uma geração fraca. Porque uma geração muito forte, ela promoveu tanto para os novos, eles receberam tanto de mão beijada, na nossa expressão, que eles se tornaram fracos e não sabiam passar adiante. E promove uma geração fragilizada depois. Josué, no tempo dos juízes, teve uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Qual foi a obra? Sair do Egito, sair da escravidão, 40 anos no deserto, cruzar o Mar Morto, cruzar todos aqueles milagres do deserto. Uma geração que não sabia disso, que não tomou conhecimento, que se perdeu. Então vamos lá. Existe um modelo bíblico de liderança e de sucessão. De liderança e de sucessão. Você que é líder de uma célula, por exemplo, você tem que pensar não só na sucessão, mas na multiplicação. Você que é líder de uma célula, se você não está pensando na próxima etapa, tem uma falha aí. Você tem que corrigir isso. Um bom líder de célula, deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Toda reunião de célula, ele diz na sua célula o propósito daquela célula. Ele tem que começar a reunião dizendo, pessoal, não sei se vocês sabem, mas nós estamos reunidos aqui para ministrar e multiplicar. Eu vejo em vocês aqui potenciais líderes de célula. Alguém vai dizer, Deus me livre. Tudo bem, escuta, eu já escutei isso, escuta, não tem problema. Mas você vê quem foi que disse assim, benção, mira o olho, bota o olho nele, bota o olho nela, e se aproxima. E começa a treinar essa pessoa, até sem ela saber que está sendo treinada. Intencionalmente. Você já está pensando na multiplicação. E as pessoas têm que saber disso. Então, existe um princípio de liderança e sucessão. A Bíblia apresenta diversos modelos de liderança que inclui esse princípio de sucessão. Porque Deus sempre levantou líderes para conduzir o seu povo, não é verdade? Olha a Bíblia, leia a Bíblia, vocês estão lendo a Bíblia. Veja como Deus sempre levantou gente para liderar o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo abandonado. Sempre teve líderes. Nem sempre os líderes foram fiéis. E os que sucederam, às vezes foram muito ruins. Um exemplo, Davi. Quando Davi partiu, o filho de Davi, que era Roboão, né? O filho de Salomão, desculpa, era Roboão. O que é que a Bíblia diz? Qual é o exemplo de Roboão? Qual foi a tragédia dele? Salomão, homem sábio, fez tudo aquilo que todo mundo sabe, e muita coisa que a gente não sabe, foi um exemplo de líder. Mas a primeira sucessão dele não foi boa. Porque Roboão, o filho dele, a Bíblia diz que ele escutou os jovens, escutou os meninos, a turma dele, escutou a galera. E os anciões, o pessoal que tinha o conteúdo, que tinha história, que tinha a teologia, que tinha a visão, ele desprezou todo mundo. E aí foi uma tragédia. Foi uma sucessão totalmente mal feita. Mas eu vou passar para vocês algumas aqui. Vamos dar um modelo de sucessão. Moisés e Josué. Essa é uma sucessão preparada. Preparada. Pensa comigo. Sucessão preparada. Eu estou preparando o meu sucessor, ou o que vai suceder esse ministério que eu vou enviar, que eu vou continuar aqui, mas que eu vou enviar, aquele que eu vou multiplicar. Eu estou pensando aquela que eu vou multiplicar. Eu estou preparando esse momento. Pensa nisso. Pensa agora. Pensa um pouco sobre isso. Agora olha para a vida de Moisés. Moisés sabia que não entraria na terra prometida. Esses dias eu estava lendo a história de Moisés. E ele sabia que não ia entrar na terra prometida. Ele tinha um compromisso de preparar alguém. Porque liderar aquele povo todo para dentro da terra prometida, imagina, que desafio. Mas quem ele foi preparar? Quem ele pegou na brecha. Aonde? Lá no começo da migração, quando saíram do Egito. Logo em Cades Barneia, no começo, diante da terra prometida. Lembra de Números 13, 12, quando ele envia os espias, os 12 espias,
Ele enviou 12 espias, se você não sabe. 12. Está lá em Números isso aí. Aí quando ele enviou, viram a terra, não foi? Eu vou contar aqui rapidamente. Quando eles voltaram, Moisés disse, e aí? Como é que a gente faz? Quem foi que levantou o braço e disse, vamos embora, vamos entrar? Josué e Calebe. Não foi? Os dois. Os 10, não, é tudo gigante, convenceram o povo e não entraram. Quem foi que o Senhor disse, desse povo aí, somente Josué e Calebe vão entrar. Essa geração vai comer o pó da terra no deserto, porque não ouviram o Senhor, o seu Deus. Não, a gente quer entrar. Não, agora não adianta. Agora o Senhor disse, não entre. Mas a gente vai assim mesmo. Levaram sua, não foi? E voltaram com o rabo entre as pernas, como minha mãe dizia. Quem foi que Moisés focou? Josué e Calebe. Quem foi que teve a proeminência? Josué. O tempo todo, Josué junto. Tinha Arão, o irmão de Moisés, mas tinha Josué, tinha Calebe, que estava ali o tempo todo segurando os braços de Moisés, o tempo todo, fazendo a obra. Moisés apontou, viu como você e como eu temos que ver, temos que olhar para o espelho e dizer, eu não sou eterno, eu não sou permanente, eu passo. Daqui a pouco eu estou cansado, daqui a pouco eu não vou aguentar. Essa célula vai crescer muito, eu vou precisar multiplicar. Então eu tenho que ter alguém. Quem é o meu Josué aqui? Faz alguns testes assim. E quem você engrenar, você mira e diz, é nesse aí, é nessa aí. E aí você chama para o café, paga o café dessa pessoa. Vamos comer um croissant lá no padeiro, lá, no Galo Padeiro, mais caro. Aí você paga, vamos lá, eu quero conversar com você, Deus me mostrou uma coisa aqui e tal. Então, como ele não sabia, Deus disse a ele, encoraje-se, ele se encoraja e fortalece Josué. Olha o texto aí de Deuteronômio 31. E chamou Moisés a Josué e disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com esse povo você vai entrar na terra que o Senhor jurou aos seus pais lhe dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Isso é Moisés, o líder, o mentor, o homem de Deus, o servo do Senhor, que podia ser uma serva, aqui dizendo, eu sou finito. O Senhor está dizendo que é você que vai liderar essa célula. Se a pessoa disser, não, eu acho que não, mas é o Senhor que está dizendo. Baixa a sua bola. Vá orar. Vá buscar o Senhor no secreto. Porque o Senhor está me dizendo, eu tenho convicção que o Senhor está dizendo que você tem capacidade, que você pode, e você pode multiplicar essa célula. Porque a primeira reação é, não, gente, não é para mim não. E o que é para tu, afinal de contas? Você está ali nessa obra para quê? Vamos embora. Então, como resultado, o que aconteceu? Josué liderou o povo com fidelidade, mostrou a importância da preparação de sucessores. Eu estou com o pastor Carlito Paz, que costuma dizer que não há sucesso sem sucessão. A gente está com um plano de um livro sobre sucessão. O projeto já está sendo delineado pela editora Espírito. Se Deus quiser, algum dia aí vai ser produzido. O esqueleto já está sendo produzido. Por causa da importância em todos os níveis do aspecto de formação de líderes. Então, Moisés e Josué é o topo do exemplo, assim como Paulo, Timóteo. Uma sucessão mal sucedida. Quem lembra aqui de Ana? A profetisa Ana. Quem lembra de Eli? Eli e os seus filhos, sacerdote Eli. Sucessão mal preparada. Sucessão mal preparada. Os filhos de Eli eram trepeças. Trepeças. Ele era sacerdote. Eli falhou para preparar os seus filhos para liderar Israel. Porque o sacerdote era a tribo de Levi.
era sucessão natural. Quem estava na tribo de Levi era para ser sacerdote. Eles eram corruptos, desonravam a linhagem sacerdotal do pai. 1 Samuel 2, 12 a 17 vai dizer isso aqui. Ó. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eram filhos que não seguiram o seu pai, que não honraram a linhagem sacerdotal, etc. Qual foi a consequência disso? Deus levantou Samuel. Samuel era o filho de Ana, né? Lembra? Ali foi aquele sacerdote que viu Ana orando e achou que ela estava embriagada. Pois bem, Deus levantou Samuel para sucedê-los. Que a negligência da formação de líderes pode comprometer uma geração. Mais uma vez, uma geração que não forma sucessores, que não forma líderes sucessores, compromete a outra geração. Por isso que quando eu falo sobre liderança geracional, eu digo, não se preocupe com a outra geração. Mas como assim? O senhor não está falando sobre liderança geracional? Sim, mas eu estou falando com essa geração. Se você se preocupar com a sua geração, você estará cuidando da outra. Se preocupe com a sua. Ensine a ela a ensinar, ensine ela a ser fiel, ensine ela a ser dizimista, ensine ela a ser sirva na casa do Senhor, ensine ela a fazer devocional, ensine ela, quando ele se casar, vai ter um filho e vai ensinar isso ao filho, e assim se forma outra geração. Por isso que a Bíblia diz lá em Atos que Davi partiu como? Servindo ao Senhor na sua geração, foi sepultado com os seus pais. Então, não se assuste quando eu disser, não se preocupe com outra geração, mas é no sentido que se você está preocupado com a sua geração, você já está preocupado com a outra, com a próxima. Porque você está trabalhando a base da próxima geração. Não, mas eu estou cuidando aqui, nós temos aqui o Kids. Cadê Kids? Kíria, está ali. O Kids. A gente está se preocupando com essa geração de Kids, que vai virar, daqui a pouco, com Alice, com essa geração de juniores, que daqui a pouco está com o pastor Tarcísio, com essa geração de adolescentes, que daqui a pouco está com o postulante Darlan, com essa geração do Arca Mais de jovens. Depois vai estar nos ministérios. A gente está preparando, como a gente está preparando? Essa geração. Estou preparando quem está aqui. Como é que eu posso preparar quem está lá? Vocês entendem que, não, eu estou muito preocupado com a próxima geração. O que é que você está fazendo por essa? Você entende essa dinâmica agora? Faz sentido isso aí? Qual é a situação mais bem sucedida da Bíblia? Qual é a sucessão mais bem sucedida, sem erro, perfeita, o modelo perfeito? Jesus. Jesus não só ensinou, ele viveu com os seus discípulos, corrigiu os seus discípulos e enviou os seus discípulos para praticar o que aprenderam. Líderes, preste atenção nisso. Quando você, eventualmente, porque, gente, um crente verdadeiro, uma crente verdadeira, um cristão, não pode estar preocupado porque recebeu uma palavra de alguém, de um líder de célula, o seu líder, por exemplo, que chega para você e diz, ô fulano, vem cá, deixa eu dizer uma coisa, eu estou percebendo você assim e tal, você não acha que é melhor você tomar uma outra atitude, não? Vem aqui, a palavra está dizendo, você está com alguma dificuldade, tudo, o que é que você tem com a minha vida? Esse aí não entendeu nada. Porque se a pessoa está fazendo isso é porque ela lhe ama. Ela quer o melhor para você e para a obra de Deus. Está querendo lhe ajudar. A Bíblia fala exortar uns aos outros. E por que a gente muitas vezes fica com mimimi quando alguém chega para exortar em amor? Em amor. Se não for em amor, também não é exortação. É desabafo. Aí não. É em amor. Por que a gente não... Então, Jesus, a Bíblia diz que ele exortava, que ele corrigia, que ele ajudou aquele pessoal a ser quem eles vieram a ser. Depois disso, diz o texto aqui de Lucas, depois disso, designou o Senhor ainda outros, Jesus, 70, e fez o quê? Foi o que ele fez?
mandou-os adiante da sua face. Essa é uma linguagem mais formal de dizer, vão-se embora, desapareçam da minha frente, vão fazer a obra. Foram de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é a verdade, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a colheita. Ide, e eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Ele preparou, ele disse, ó gente, estou mandando vocês, vão para as cidades, vão falar, vão abrir o caminho. Agora, vocês vão como cordeiro no meio de lobos. Vocês que estão aqui agora, protegidos por essas paredes, protegidos por esse conforto que nós estamos aqui, que nem sempre é assim, porque na maior parte da nossa vida a gente está lá fora. A gente está no meio de quê? De lobos. Nós estamos no meio de lobos. Essa sociedade é uma alcateia de lobos que quer pegar os crentes. Hoje, o crente é o prato do dia de qualquer pessoa que não é crente nesse mundo, parece. Se o cara é islamita lá, se é muçulmano, paz e amor, Palestina livre, não sei o que, é bacana, tá. Mas deixa ele tomar conta da tua cidade, deixa ele tomar conta da tua rua, deixa ele tomar conta da tua casa. Porque eles estão aqui para conquistar, eles conquistam mesmo, tomam conta mesmo, cheio de direito. Hoje você anda na Inglaterra, se você, em alguns lugares você tem que botar a roupa deles, senão você vai ser censurado. No meio de lobos, nós estamos no meio de lobos também aqui. São pessoas que, quando você se apresenta como cristão, parece que você cometeu um pecado. E não eles que estão fora que cometem pecado, somos nós que estamos pecando. E são lobos. Jesus preparou os seus discípulos para ir para esse meio. Nós estamos aqui, nesse quartel-general, sendo preparados para irmos para esse meio, no meio de lobos mesmo. E Jesus os enviou. Mas eu os envio, os mando como cordeiro no meio do lobo. Ele os preparou para a missão, e garantindo que o evangelho fosse pregado a todas as nações após a sua ascensão. O que é que ele estava fazendo? Estava garantindo a continuidade da missão. Sucessão. Não sucessão dele, claro, mas sucessão da missão, da visão que ele trouxe. Então essa preocupação, quando ele dá lá em Mateus 28, o que é que ele diz? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, até o final de todos os tempos. Jesus enviou. E nós, quando formamos um líder, quando investimos um líder, nós não podemos deixar de enviar. Mas você faz isso na célula. Treina. Né? Treina. Primeiro você chama a pessoa. Diz, estou vendo que você tem potencial, meu irmão. Tiago, estou olhando para você. Você tem potencial. E você pode servir a Deus numa célula. Não, mas a gente não tem célula, mas a gente vai ter. A gente vai ter. E eu vou contar com você. Aí eu vou começar a discipular você. Vou treinar você. Primeiro eu vou fazer e você vai me ver fazendo. Depois, você vai fazer e eu vou lhe ver fazendo. Depois, você vai fazer. E vai fazer sozinho lá na outra célula. Eu estou acompanhando. Por quê? Porque eu enviei. Dei o pontapézinho santo e tirei do ninho assim. Vai, voa, passarinho. Vai-te embora. Não é lindo isso não, gente? Faz sentido isso? Ou a gente vai ficar inchando o ministério, que benção, a célula, minha célula é a maior da igreja. Tem gente que tem medo de botar foto da célula no WhatsApp. Eu estou de olho. Sabe por que tem gente que tem medo de botar? Não é, Otávio? Porque vai dizer, porque sabe o que eu vou dizer? Que igreja é essa aí? É isso que eu vou dizer. Que igreja é essa aí? Que congregação é essa? Quem é o pastor dessa igreja? Todas as células, amém, vai multiplicar mais. Todas as células que um dia se gabaram, porque era muito grande, se acabaram. Se acabaram. A minha foi uma delas. Eu só não me gabei, mas se acabou. Eu não me gabava, eu sabia que estava errado, tu também.
Pai e filho. Lascou, agora que ferrou mesmo. Porque é natural. Aqui, ó. Vai. Cresce, daqui a pouco ninguém tem chance de falar, virou igreja. Cai. Por quê? Porque quando chega aqui não cumpre mais o propósito. O propósito é que na célula as pessoas tenham voz. Tem gente que tem voz demais também. Você tem que saber administrar. Mas tem gente que tem que ter voz, tem que ter compartilhar. Daqui a pouco você tem uma congregação, só você botar um pastor, um púlpito, virou uma igreja. Então tem um chamado aqui para a gente, um chamado de formar novos líderes. Um chamado de formar nova liderança. A formação de novos líderes, mais uma vez, não é uma estratégia humana apenas, mas é um princípio do reino de Deus. Olha o que Paulo disse a Timóteo. E as coisas que você me ouviu dizer, presta atenção, olha para a tela aí. Henrique, você está vendo? Dá para ler? Mas você é suspeito, você é muito novo. Dá para ler todo mundo aí, porque eu acho essa letrinha tão pequena. Então vamos lá, me acompanha aqui. Repete o que eu vou dizer. Veja o que Paulo disse a Timóteo. E as coisas que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Então, quem é líder de célula aqui? É tu. Então, você. Aí você olha para... Camila, você é da célula dela? Pronto. Aí você já olhou para Silvinho e para Carol. Né? Aí você diz... Aí você vai repetir aquilo ali. Você vai dizer para ele assim: as coisas que você me ouviu dizer, Carol, Silvinho, confie a pessoas fiéis. Para quê? Para que isso siga, para que isso continue. Aí ele vai enviar você. Essa é a formação, o princípio bíblico. Aí você vai dizer, agora na próxima segunda, Carol e Silvinho vão, por exemplo, repetir as coisas que você me ouviu dizer. Esse é o exercício. Vai lá e dirige essa célula aqui. Eu estou com você, estou aqui do seu lado. Qualquer coisa, olha para mim, eu pisco o olho, a gente vai aqui, mas eu estou com você. Está eu e o Espírito Santo aqui, o Consolador. Estou aqui do lado. Então, esse versículo vai enfatizar a necessidade de um ciclo o quê? Contínuo de liderança. Onde líderes formam novos líderes para garantir a expansão e a estabilidade da obra de Deus, da igreja do Senhor. Agora tem um perigo, que é o perigo de não preparar novos líderes. Quando líderes não investem na formação dos seus sucessores ou da sua multiplicação, o futuro está comprometido, não é verdade? É óbvio isso aí. Está comprometido. Isso vai terminar levando a uma dependência excessiva de um único líder. E o líder de célula que se achar e achar que ele é que consegue resolver tudo, tal, e se ele achar isso bom, ele está pecando gravemente, porque está tudo focado nele, ou do próprio ministério, tudo focado nele, ele não delega tarefa para ninguém, é tudo nele. Nós temos excelentes líderes aqui, vocês são excelentes líderes, graças a Deus, mas nada que não possa melhorar. Você vê a coordenação do Kids aqui, você vê Kíria, a nossa postulante, a equipe que ela treinou, que vai lá, que está servindo lá, fazendo um trabalho fantástico. Muitas vezes ela está aqui no culto, mas está tudo rolando lá. Porque ela treinou esse pessoal. Ela pegou e vai. Mesma coisa com os demais ministérios que estão fazendo isso. Células que se multiplicam só se houver isso. Se você não preparar, é um perigo. Lembre-se da geração após Josué. Não conheciam o Senhor, nem o que ele fazia. Porque não era dito a eles. Você tem uma célula e você não diz porque está ali, você tem que dizer, gente, nós estamos aqui para ministrar e multiplicar. Que essa, resumindo, a célula é para isso.
A gente aprendeu isso desde o primeiro dia aqui, que a gente começou célula há quase 30 anos atrás. Ministrar e multiplicar, ministrar e multiplicar. Então, o perigo de não preparar. Aí vamos lá. O exemplo de Paulo e Timóteo. Paulo discipulou Timóteo e encorajou. Veja o que ele disse, o encorajamento, que é importante, o fator que eu quero destacar aqui é o encorajamento. Olha só o encorajamento. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupe-se nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, tanto a essa geração, quanto a outra e os que estão ao seu lado. Gente, esse texto é digno de um estudo por ele mesmo, uma série de mensagens. Aqui tem. Veja que Paulo está encorajando Timóteo. Ele confia em Timóteo, ele já chegou a esse ponto. Ele disse, não, Timóteo é o cara. Então você tem que ter alguém na sua célula que você diga assim, esse é o cara, essa é a mulher, é esse. Vou pegar aqui, vou grudar. Aí você vai encorajar. O que é que você vai dizer? Não, ele é muito novo, diz assim, olha, ninguém despreza a sua mocidade. Sabe o que isso quer dizer? Numa linguagem melhor, você já sabe, porque isso aí não é NVI. É não que ninguém lhe despreze pelo fato de você ser jovem. Mas com isso está assimilado também o ensino aqui de que, sendo jovens, mas seja maduro, não seja um abestalhado, não. Fale como homem. Fale como o líder que você é. Você está liderando essa geração. Você não está do lado de lá, não. Você está do lado de cá. Você está aqui em cima. Você precisa ser um exemplo. Essas pessoas precisam olhar para você e dizer, eu quero ser como ele, ou como ela. Mas se eu for mais um na turma, o palhaço que faz graça para todo mundo, que todo mundo ri com ele, certo? Né? Tem esse? Não, não é isso não. Ele diz, ninguém despreza você pelo fato de você ser jovem. Então, seja um homem, seja uma pessoa madura. Esse é o primeiro conselho que ele dá. Ele vai dando conselhos, mas vai encorajando. Você é jovem, mas você aprendeu, você foi criado você recebeu o ensino que veio da sua avó, da sua mãe e de mim mesmo. Paulo é um encorajador de Timóteo. Seja exemplo, é o que eu disse, seja exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, como se comporta, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aí ele disse o que eu acabei de dizer, seja um exemplo às pessoas. Eu estava falando para um grupo de pastores, recentemente é um grupo de pastores jovens, a maioria. Eu disse, olha, vocês são pastores jovens, não são pastores vocês são pastores de igreja. Jovens pastores, não são pastores de jovens. Porque quando eu era pastor de jovens, gente, eu vivia com eles. Eu me lambuzava com eles, eu estava metido ali. Tudo. Mas tem muitos jovens que são pastores de igrejas. Então seja pastor e não seja apenas o pastor de jovens. Seja um jovem pastor. Você entende o que eu quero dizer? Então isso aqui, seja exemplo. Aí ele diz, persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá para ele. Porque quando ele chegasse, quem ia ensinar era Paulo. Mas continue ensinando até eu chegar. Porque eu preciso de você aí. Então persista em ler. Primeiro, líder, lê. Lê o quê? O Diário de Pernambuco só? Não. Lê a palavra. Persista em ler as Escrituras. Ontem nós tivemos uma reunião dos pastores da diocese. Eu disse, gente, o maior conteúdo que você pode ter para o público sai do seu secreto. Sai do seu secreto. Porque tem pregador que só pega a Bíblia para preparar sermão. Ou para preparar o estudo da célula. Não vale. A Bíblia tem que fazer parte da sua vida. Isso aqui, tem que estar rasgada não. Tem que estar escrita assim, tem que estar cheio de
de lágrima, do que for aqui, porque isso aqui é a sua vida que está aqui. Ele diz, persista em ler. Nós temos batido nessa tecla aqui da vida devocional. Qual é o livro da Bíblia que você está lendo hoje? Não precisa responder. O que é que você está lendo? O que é que você está tirando dali? O que é que você está absorvendo dali? Persista em ler. E não despreze o dom que há em você. Por isso que eu disse, quando você tiver a convicção de que a pessoa tem o dom, talvez ela nem tenha percebido ainda. Mas você percebeu, você tem essa capacidade, insista nela. Não despreze o dom que você tem. Eu já disse isso a pessoas. Não foi poucas vezes que eu já disse. Não despreze. Deus lhe deu um dom, use. Use para a sua glória. Ele não lhe deu para nada. Não, porque eu sou muito bom. Qual é a sua profissão? Não, eu sou palestrista de motivacional e vou para empresas e tal. Que bom, eu queria que você fizesse parte aqui de uns estudos bíblicos. Ah, não, de jeito nenhum. Eu morro de vergonha. Vergonha de quê? Aquele que se vergonhar de mim, já sabe, né? Vou nem completar. Não despreze. Então, Timóteo, Paulo está assim, encorajando. Medita nessas coisas que eu te disse. Você recebeu imposição. Você é um servo. Você tem capacidade. Você tem um talento. Quando você tiver essa certeza com a pessoa, pega pela beca assim de você, acorda para Jesus. Acorda. Vamos, acorda para Jesus. O pessoal mandou para mim, essa semana, Darlan mandou, eu estava lá nos Estados Unidos, aí Darlan mandou para mim um vídeo, é um parênteses aqui, é uma dinâmica. Mandou um vídeo aqui do jiu-jitsu aqui. Aí eu mostrei para os pastores lá, os bispos, disse, como é evangelismo lá na igreja. Ou aceita, meu amigo, entra na gravata, é assim. Os que a igreja está indo bem, é assim, é na gravata. Mas depois eu disse que era brincadeira. Tem mais. Lembre-se, Paulo sabia que a continuidade do evangelho dependia da preparação de outros líderes. O líder capacho, sabe o que é o líder capacho? O líder capacho é que ele não quer que tenha outro sucessor. Tem que ser um capacho, que eu ande por cima dele. Porque é inseguro. Então, ele não quer que ninguém cresça. Eu tenho uma palestra, um seminário, sei lá o que é, que chama-se Formando Líderes e Levando-os a uma posição superior, inclusive, se for o caso, a sua. Mas tem líder que é inseguro, tem pessoas que são inseguras, que se agarram com aquilo ali, se surgir alguém, a pessoa quer botar no capacho. Não, tem que ser abaixo de mim. Por quê? Porque eu sou inseguro. Se surgir alguém talentoso, tudo, você fica calado. Ao invés de dizer, vamos lá, vamos fazer. Não é verdade? Característica de um líder que forma novos líderes. Qual é a marca de um líder que forma novos líderes? Porque nem todo líder, de repente, está comprometido com a formação dos sucessores. Como eu disse aqui, alguns por insegurança, alguns por orgulho, alguns por serem centralizadores. São das piores coisas. O líder que quer multiplicar, que quer fazer sucessor, tem que ser a antítese do centralizador. Tem que distribuir. Qual é a frase que a gente cunhou aqui já? Não sei se veio da Rede Espírita, vem da gente, não sei, eu me perdi, mas que é verdadeira, quem controla não cresce. Quem controla não cresce. Tem pastores que têm que saber tudo o que está acontecendo na igreja dele, tudo. E se ele não souber, vai ficar zangado. Quem autorizou isso aí? Eu já convivi com vários assim. Quando eu olho, não cresce. Não cresce pessoalmente, não faz os outros crescer, e não cresce a obra do Senhor na vida dele. Mas o verdadeiro líder possui algumas características. Primeira, humildade e disposição para ensinar. Humildade significa o quê?
Quarta-feira de cinza a gente viu o que significa aqui. Do pó eu vim, para o pó eu volto. Significa que eu sou pó melhorado. Sou pó melhorado. Depois eu vou ser pó piorado. Então, consciência. João 15. Sem mim, nada podereis fazer. Disposição para ensinar. O líder deve estar disposto a compartilhar o seu conhecimento. Olha o que Jesus disse. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Olha que bacana. Todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque esse é o propósito. Se ele é um aluno, se ele é um estudante, ele está ali para aprender, ele pode ficar igual ao mestre. Porque líderes maduros entendem que seu papel é preparar a próxima geração, para continuar a obra. Esse é o papel da gente. Então, humildade e disposição para ensinar. Outra característica de um líder que forma novos líderes. Discernimento para identificar e treinar novos líderes. Identificar e treinar. Não é difícil. Se você é um bom líder, primeiro olhe para você. Como você começou, como você... Não, eu me interessei, alguém se interessou por mim, me ajudou, pronto. Viu alguma coisa em mim, como Paulo disse, pela imposição de mãos, etc. Não despreze. Alguém viu. Então eu vou identificar também. Eu vou identificar pessoas que podem ser. Várias vezes eu já fiz isso. Aqui na igreja, já fiz várias vezes, de tentar mostrar para a pessoa o que ela tinha, mas que ela mesma não estava vendo. Porque às vezes a gente não consegue ver, mesmo não. Você vai dizer assim, algo para alguém, a pessoa vai dizer, tu acha? Né? Tu crê? Creio. Discernimento para identificar. Moisés identificou Josué. Paulo enxergou Timóteo, enxergou Tito, enxergou outros. Líderes eficazes devem reconhecer talentos e investir no potencial deles. Não é só reconhecer, é reconhecer e investir. Reconheça e invista. Porque se Deus mostrou a você, agora o compromisso está com você. A bola está com você. Toca essa bola para frente e invista na vida da pessoa. Delegação de tarefas. Líder que forma líderes, delega tarefas. Jesus ensinava seus discípulos a pregar e a curar. Lucas 10, o que é que ele diz? E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, como a gente viu, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ele mandou, ele ensinou e disse, agora vocês vão. Vocês me viram fazer, eu fiz com vocês, você fez junto, agora vai e faça. Então, delegar, gente, é essencial para a formação e desenvolvimento dos novos líderes. A pessoa nunca vai ser líder de célula se você não botar ele para liderar uma célula. Eu estou aqui com você, vai. Vamos embora, vamos lá. Você vai se surpreender quando você fizer isso. No seu ministério, você precisa de ajuda, vai lá. Viu que alguém tem potencial, chega junto. Diz, eu preciso de sua ajuda aqui nesse ministério. Eu vi que você tem potencial, vai lá e ajuda. Delegar tarefas. Delegar responsabilidade. Agora tem gente que não sabe delegar. Aí volta ao que eu disse. Concentra, centraliza. Está tudo centralizado nele. Eu já disse aqui várias vezes, e vou dizer de novo hoje. Quando eu chego aqui numa sala dessa, que tem um grupo reunido, que eu não sei o que está acontecendo, eu dou glória a Deus. Eu, às vezes entro e pergunto, o que é que está acontecendo aqui? Vocês já viram isso? Ah, é a reunião tal. Ah, que bênção. É a reunião do concílio. Amém. Alguém já me disse, mas você não se preocupa com o que está acontecendo? Não, eu me preocupo com quem eu deleguei para o que está acontecendo. Então, se tem um secretariado do concílio, que eu confio, que são homens e mulheres de Deus, que estão no compromisso, quando eles delegam as coisas, eu confio neles. Eventualmente pode dar um chabu? Pode. Eles não são perfeitos, nem eu. Mas eu confio lá na origem, eu confio no que eles querem fazer. Eu confio que eles são
pessoas idôneas e que querem servir ao Senhor, querem fazer a obra, etc. E eu vou lá. Se eu ver alguma coisa que eu posso ajudar, eu chego e digo alguma coisa, tal, e eles me consultam, tal. Mas eu não fico empiticando o juízo dessa turma, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Porque eu tenho a alegria de delegar. Eu gosto de delegar. Eu amo delegar, porque quando eu delego, eu estou formando líderes, eu estou formando, eu estou nutrindo, estou tornando essa musculatura espiritual, essa musculatura de liderança tônica. Estou injetando Red Bull na veia dessa turma. Não tome não, viu? É só uma ilustração muito mal feita por aqui. Perdão, senhor. Monster. Não. Cuidado com o seu coraçãozinho aí. Delegue. Em nome de Jesus, delegue. Mas lembre-se, forme. Não delegue para se livrar, não. Forme primeiro. Gere o caráter. Perceba o caráter. Perceba a idoneidade. Perceba a seriedade. Quando vê, delega. Mais um aspecto. Qual é o fruto de uma liderança que multiplica? Líderes que investem na formação de novos líderes vai colher benefício. Primeira coisa que vai colher, a continuidade da obra, a continuidade da célula, a continuidade do ministério, a continuidade da obra de Deus. Porque se a liderança de uma igreja ou de um ministério depende apenas de uma pessoa, imagine o risco que está correndo. Eu gosto de dar os meus exemplos porque sou eu que estou falando de mim mesmo, então pronto. Não é porque eu quero mostrar nada, não. Mas teve uma vez aqui, recentemente, que eu estava aqui num culto, eu estava assistindo o culto. Estava a paisana, né, vamos dizer. Eu estava vendo tudo acontecer no culto. E tudo o que estava acontecendo estava nas mãos da próxima geração. Tudo. Do louvor, do serviço, lá em cima, na pregação, tudo. Tudo estava na geração que me sucede. Alguém iria dizer, rapaz, faz mal. Mas eu não. Para mim, eu digo, rapaz, tá bom. Porque significa que a gente está delegando, que a gente está passando. Eu lembro que Gilberto contava uma história de um colega de trabalho dele, que era gerente de uma grande empresa, e viajou, foi para o exterior, e quando ligou de lá, deixou o substituto e tal, o pessoal disse, não, fique tranquilo que fulano está dando conta aqui de tudo, está tudo muito bem. O cara ficou aperreado e veio-se embora. Porque estava com medo de perder o lugar dele. O líder inseguro é assim, só pode ter capacho. Então, a continuidade da obra é o privilégio de quem delega. A expansão do reino, quanto mais líderes preparados existirem, maior será o alcance do Evangelho, não é verdade? A igreja, lá atrás, a igreja primitiva, cresceu rapidamente porque havia multiplicação de líderes, perceptível. Leia nas entrelinhas da Bíblia e veja quantos líderes foram se multiplicando. Você acha que Paulo dava conta disso tudo? Não daria hoje, imagina naquela época. Sem condições, sem transporte, andando a pé, andando de camelo, de cavalo, sei lá como é que ele andava, para chegar em Filipe, para sair de lá para Corinto. Hoje tu pega um avião, em 40 minutos tu está ali. Mas não tinha isso não, né? Você sabe disso. Então, esse cara delegou líderes, ele treinou líderes e delegou. E expandiu a igreja. Por isso, o maior crescimento da igreja em todos os tempos foi entre os anos 0 da igreja e o ano 300. Fortalecimento da igreja é outro fruto. A igreja que levanta novos líderes é saudável. Isso permite que diferentes ministérios floresçam e alcancem mais pessoas. Capilariza, gente. Capilariza. Espalha. E então? E, por fim, qual é a consequência disso? Quais são as consequências de uma igreja
de um ministério ou de uma igreja que não forma novos líderes, que não investe em enfraquecimento espiritual, sem novos líderes bem preparados, a igreja perde a visão, sem visão o povo perece, segundo a Bíblia, perde o propósito, a falta de ensino, né, sólido, vai levando ao afastamento da verdade bíblica. Vem cá, deixa eu perguntar a você uma coisa. Por que você acha que tem igrejas que estão aceitando as falsas doutrinas facilmente, sem problema nenhum? Por que você acha? Doutrina de permissividade, de sexualidade invertida, por exemplo. Por que você acha que igreja inteira, assim, uma igreja grande, às vezes, você vê isso já em vários lugares, uma igreja aceitando aquilo na maior naturalidade do mundo? É porque não foi preparada no conhecimento da palavra, não foi treinada no conhecimento da palavra, para poder refutar e fazer a coisa que é muito simples, que é diferenciar pecado de santidade. Identificar pecado. Então, o enfraquecimento espiritual vem porque uma geração não treina a outra, não ensina para outra, e essa aqui vai ser aquela geração papa de aveia ali, mole, que o sociólogo Bauman, né, que ele diz que é o mundo líquido, né, a sociedade líquida. Tem o cristianismo líquido, é que ele se encaixa em qualquer lugar. O líquido é assim, você bota ele em qualquer lugar, ele toma um lugar e se encaixa. Tem o cristão líquido também, que se encaixa em qualquer coisa. Por quê? Porque não tem uma forma, porque não foi dado a ele o conhecimento, não foi dado a ele a doutrina, a verdade, a palavra, a Bíblia. Enfraquecimento espiritual é a primeira consequência grave. Aí, com isso, estagnação, falta de crescimento, porque não foi nem ensinado que o desejo do Senhor é que os salvos sejam como a areia do mar, que sejam todos salvos, que o Senhor quer que a gente vá para esse mundo. Sabe uma coisa que é muito forte na igreja, que é muito importante, que a gente tem que ter, cada um de vocês tem que ter, cada um de nós tem que ter, é o espírito de conquista. O espírito de conquista. Tem gente que vai negar isso, vai dizer de jeito nenhum. Isso é imperialismo, nada disso. É o espírito de conquista. Quando Jesus disse, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, o que é que ele estava dizendo? Quando lá em Gênesis, o Senhor disse, crescei e multiplicai e dominem sobre a terra. O que é que ele está dizendo? Liderem sobre esse planeta. Sejam o exemplo desse planeta. Domine não significa oprimir ninguém, não. É dominar com a visão, a cosmovisão divina. Então, é o governo de Deus. Então, se a gente não se preocupa com isso, porque a gente não foi ensinado, vem estagnação, não vem crescimento, porque ninguém está preocupado com isso. E quando chega alguém novo na igreja, ou algum grupinho mais novo, diz, está muito barulho. É muito triste você ver uma igreja que não tem espírito de conquista. Vocês estavam aqui domingo no culto do Concílio. Aquele é um grande exemplo do espírito de conquista dessa igreja. A pessoa vem para aqui só para ver aquela passarela abençoada gritando aqui, fazendo aquela festa toda. Porque muitos daqui estão dizendo, é uma conquista, eu coloquei fulano lá, eu coloquei, você colocou e você viu a pessoa crescer, você viu a pessoa se tornar de repente um rolista, um líder de célula, é uma conquista para um crente isso. Ora, se não for isso, o que vale essa vida de cristão? Para que vale isso? Para ficar com um clube dominical, se vestindo bem ou não, e vindo para a igreja com as calças rasgadas, sempre precisa, inclusive, levantar uma oferta para o pastor Henrique, que ele está com as calças rasgadas aí, que precisa ser ajudado. Eu te amo, Henrique. Outra consequência é falta de sobrecarga dos líderes. Se você não forma novos líderes, alguém vai estar sobrecarregado. Porque se a igreja começa a crescer e tinha, exemplo, 10 líderes,
E ela cresceu 2 vezes e contou com 10 líderes. O ombro desse pessoal está cansado. Esse povo vai estar cansado. Daqui a pouco vai estar desistindo. Passa esse bastão. Sobrecarga. Quando poucos líderes concentram as responsabilidades neles, exaustão, desmotivação e ausência de novos líderes. Aí colapsa tudo. Mais uma consequência, a perda, isso é terrível, é a perda da próxima geração. Nos Estados Unidos já se falava, e agora já se afirma, claro que é um termo muito amplo, que essa que eu estou dizendo é uma que já passou. Foi a última geração de adolescentes crentes. A geração inteira. A não ser que venha um grande avivamento, a secularização em países como a Austrália, por exemplo, está tomando conta. Tomando conta. A gente está comprometendo a próxima geração. O arcebispo Foley Beach, quando veio aqui, e fez confirmação com a gente aqui, há uns anos atrás, e ele nunca tinha feito aquilo, a confirmação nas igrejas anglicanas mais tradicionais é algo um pouquinho diferente do que a gente faz aqui. Tem algumas igrejas que fazem bem tradicional, etc. E ele fez daquele jeito que a gente faz, naquela festa toda, e ele viu a igreja aqui, o povo se confirmando, ele confirmou de adolescente até uma senhora na época que tinha 90 e tantos anos, já está com o Senhor. Ele até hoje me conta essa história, e aquela senhora que eu confirmei, eu nunca vi um negócio desse, uma pessoa de 90 anos sendo confirmada, porque aceitou Jesus. Então, ele disse assim, aí o arcebispo Banda, que esteve aqui no ano passado, ele disse, eu vou para o Brasil, ele disse, então se prepare para se sentir um avô. Aí o outro disse, como assim? Se prepare para se sentir um avô. Você vai ver uma igreja jovem, uma igreja jovial, com poucos cabelos brancos. Claro que eu sou um dos poucos que tem aqui, né? Ou seja, uma igreja viva, uma igreja que está conquistando uma geração. Olha para isso. Quando você olhar para a igreja, olha para esse fator. O problema é que jovem é liso, e a igreja tem que seguir com oferta. Então, a gente tem que orar para os outros também, para ajudar melhor aí na obra. Mas é a perda da próxima geração. Se a gente não ensinar, se não capacitar a próxima geração no conhecimento do Senhor, ela pode se perder, como aconteceu depois de Josué. Chegou nos Juízes, que foi o que disse? É uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fez. 2:10. Então, como é que eu concluo? Um chamado para a próxima geração, para a multiplicação da liderança. A liderança no reino de Deus tem que ser multiplicadora, não é centralizadora. Assim como as igrejas. Nós não nos conformamos, nós estamos plantando igrejas, nós estamos com 2 plantações, a plantação de Petrolina e a coparticipação na plantação de Escada. Escada já vai com seu lugar próprio. Nós estamos coparticipando da plantação porque quem está plantando é a nossa filha Paz Cabo. Mas a gente está aqui, os postulantes nossos estão indo pregar, o louvor 2 vezes por mês é feito pelo nosso pessoal, com Augusto, Cristina, etc., ajudando na plantação. Petrolina está lá com Alice e Thaís, já estamos procurando um lugar para fazer cultos semanais. Já fizemos 1 ano com cultos mensais no hotel, agora vamos passar. A gente quer plantar, porque a gente quer multiplicar. Mas se eu não treinar, se eu como pastor não treinar esse pessoal, e a minha equipe também não treinar, não ajudar, a gente não vai para canto nenhum. Está lá Alice e Thaís, que é um casal abençoado, fruto dessa casa, que foi treinado, e eu estou lá com eles constantemente. É um discipulado contínuo, passo a passo. Estou fazendo com ele, daqui a pouco ele vai fazer, eu vou ficar olhando. Mas é o meu desejo de ver. À toa que nós expandimos quase 15 igrejas aqui saindo daqui, dessa Babilônia antiga, hoje Jerusalém. É um privilégio para nós isso. Mas só aconteceu porque nós multiplicamos liderança. Quando a gente plantou a Paz Lagoa, que saudade, a minha turma foi, a turma do meu ministério foi.
Ele mandou para lá cerca de 100 pessoas que saíram para ali. E saiu daqui, né, das nossas entranhas. E a gente sente saudade, sente, mas vê que bênção. É ter uma igreja na Lagoa do Araçá, lá com pastor, com pastora, com ministério, com tudo. A nossa família se expandindo. Quem não fica feliz com isso? John Maxwell diz assim: um líder é grande não pelo que conquista, mas pela sua capacidade de desenvolver líderes. Esse é o chamado de todos nós. O salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E Provérbios 27 diz assim: como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amola. Você amola, não é só o homem, o ser humano. Amola, prepara o seu companheiro. O que significa? Treina. Treina. Então, eu estou fazendo, com a ajuda da minha meia secretária executiva, que ela é secretária executiva da pastora Ju hoje, Robertinha. Eu estou fazendo um levantamento entre todos vocês, todos os ministérios e células, que estão com discipulado e sem discipulado. Eu assumi o compromisso de que esse ano nenhum líder dessa igreja vai estar sem um discipulado. E se não quiser, vai fazer esse bispo triste. Vou ficar triste se você não quiser. Porque se você não quiser, porque você não entendeu tudo que eu disse aqui até agora. Presta atenção. Não existe bloco do eu sozinho. Não existe. No reino de Deus, não existe isso. Nós precisamos caminhar juntos. O modelo de discipulado que nós estamos implantando, melhorando cada vez mais, hoje ainda está melhor, flexível, com mais pessoas, com material abençoado. Se nós não fizermos isso, nós estaremos pecando na nossa missão, porque Deus tem nos dado tanto. Mas nós precisamos devolver para Ele com a nossa participação. Nós não precisamos discipular, não. Esse ou essa é que precisa mesmo. Esse é que não entendeu nada, em nome de Jesus. Agora eu queria algo da parte de vocês. Vocês estão com papel e caneta aí? E água? Pois bem. Escreva aí. Escreva. Quem você, se for líder de célula, quem você está mirando a sua multiplicação? Se ele está do seu lado, juntos, veja quem é o próximo.